Olá, queridos amigos, estupendos alunos. O meu nome é Emerson Malheiro e vamos dar início aos estudos desta matéria estupenda que cuida dos direitos humanos. Nesta aula, com o tema Dignidade da Pessoa Humana. A dignidade é inerente à pessoa humana, de modo que todo ser humano tem dignidade pelo simples fato de ser pessoa. A proteção da dignidade da pessoa humana envolve todos os aspectos do indivíduo, sem exceção. A positivação da dignidade humana nas constituições do pós-guerra foi uma reação às atrocidades cometidas pelo regime nazista e uma das fontes do conceito que pode ser encontrada na filosofia moral do prussiano Immanuel Kant. Inicialmente, parece difícil estabelecer um conceito de dignidade, pois a concepção de digno e indigno pode variar intensamente de acordo com cada cultura e cada sociedade, de acordo com os costumes, do sentimento de injustiça que aflora diante do caso concreto, dentre muitas outras razões. No entanto, André de Carvalho Ramos estabelece que a dignidade humana consiste na qualidade intrínseca e distintiva de cada ser humano, que o protege contra todo tratamento degradante e discriminação odiosa, bem como assegura condições materiais mínimas de sobrevivência. Consiste em atributo que todo indivíduo possui, inerente à sua condição humana, não importando qualquer outra condição referente à nacionalidade, opção política, orientação sexual, credo, etc. Exemplificando, pode-se afirmar que uma pessoa merece total e irrestrita proteção à sua dignidade, seja essa tutela em razão à função profissional que desempenha, à sua imagem perante seus pares, à sua intimidade, à sua privacidade, aos seus pensamentos e convicções políticas, sociológicas, filosóficas, entre outras. Acresce-se à sua integridade física e psíquica o respeito ao seu pensamento, comportamento, sua imagem, intimidade, consciência e também às suas ações. Sobre o princípio, Tailson Pires Costa afirma que a dignidade humana também se identifica com o fato de ser ela um valor absoluto, não possibilitando qualquer questionamento em relação à sua natureza. A dignidade é intrínseca ao ser humano, e o respeito a ela é uma forma extrínseca de reconhecimento a esse direito. Não podem, portanto, ser proscritas penas cruéis e infamantes, pois o poder punitivo não deve aplicar sanções que lesionem a constituição físico-psíquica do ser humano. As disposições de um ordenamento jurídico não devem se dirigir somente aos estados, mas também aos indivíduos. E elas devem ser aplicadas de forma que se possa atingir o bem-estar do ser humano, promovendo sua educação no meio social, pois a pessoa é possuidora de direitos subjetivos
e detentora de valores que merecem consideração. Observando que os textos constitucionais devem ser compreendidos como um sistema que seleciona determinados valores sociais, pode-se afirmar que a Constituição Federal Brasileira elege a dignidade da pessoa humana como um valor essencial que lhe dá unidade de sentido. Ante o choque das atrocidades cometidas durante a Segunda Grande Guerra Mundial, o princípio da dignidade da pessoa humana ganhou enorme importância no cenário internacional e passou a figurar em diversos documentos nas relações exteriores, como a Declaração Universal dos Direitos Humanos de 1948, o Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos, 1966, e o Pacto Internacional dos Direitos Econômicos, Sociais e Culturais, também de 1966. Outros estados, por exemplo, a França, também conferem enorme relevância ao princípio. No paradigmático caso Morsan-sur-Orge, o Conselho de Estado francês, com fundamento na dimensão objetiva da dignidade humana, que aduz que o respeito à dignidade humana é um dos componentes da ordem pública, manteve ato administrativo que interditou a conhecida como lançamento de anão, apesar de recurso do próprio arremessado e da casa noturna que o empregava. É um dever social a aplicação concreta do princípio constitucional da dignidade da pessoa humana, porque ele é o núcleo axiológico do direito contemporâneo nacional, o núcleo exegético do ordenamento jurídico brasileiro, o núcleo essencial da irradiação dos direitos humanos e o fundamento da República Federativa do Brasil. O princípio da dignidade da pessoa humana é o núcleo axiológico do direito contemporâneo nacional, o que significa afirmar que ele designa valor às normas jurídicas brasileiras. Também é considerado como núcleo exegético do ordenamento jurídico brasileiro, pois o raciocínio interpretativo de todas as regras deve se orientar pelo princípio, já que as relações humanas são fragmentárias e evoluem continuamente. Igualmente, é preciso destacar, com bastante atenção, que o princípio da dignidade da pessoa humana constitui um núcleo essencial da irradiação dos direitos humanos, pois sua função é proteger os interesses essenciais dos indivíduos. Em outras palavras, pode-se afirmar que o epicentro de onde se irradiam quaisquer outros direitos fundamentais é o princípio da proteção da dignidade da pessoa humana, sendo que todos os demais princípios se desenvolvem como uma espiral, a partir daquele princípio nuclear. Sob a análise legal, releve-se que a Constituição Federal de 1988 prevê a dignidade da pessoa humana no seu artigo 1º, inciso 3, como fundamento da República Federativa do Brasil. Esse fundamento não é estático, mas dinâmico, uma vez que proporciona o emprego de condições de vida em conexão com um piso vital mínimo de existência do ser humano. A dignidade da pessoa humana é um princípio constitucional estruturante,
e é densificada ao longo do texto da Carta Suprema Brasileira. Trata-se de uma restrição ao poder político supremo de um Estado, pois, apesar de sua personalidade independente e autoridade plena, sua atuação esbarra na condição humana. A dignidade da pessoa humana deve ser considerada como um dos fundamentos da República Federativa do Brasil, pois se apresenta como direito de proteção individual em relação ao Estado e aos demais indivíduos, e como dever fundamental de tratamento igualitário dos próprios semelhantes. Expressa um conjunto de valores civilizatórios, incorporada ao ordenamento jurídico brasileiro com força vinculante para todos os órgãos do poder público, apesar das violações cotidianas ao seu conteúdo. O respeito à dignidade da pessoa humana observa, precipuamente, o cumprimento dos direitos sociais estabelecidos no artigo 6º da Constituição Federal. São direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados na forma desta Constituição. Desse modo, o artigo 6º da Constituição Federal Brasileira pode ser interpretado como um parâmetro para a aplicação do princípio da dignidade da pessoa humana. Todavia, com uma conexão intrínseca com o direito desde os períodos longínquos, o Estado tem arrostado fontes incógnitas de poder. Apesar disso, é relevante recordar que o homem não se confunde mais com a vida do Estado e não pode ser instrumento para os outros, mas um fim em si mesmo. O Estado apenas existe em virtude e para o ser humano. Nessa toada, a representação do direito baseada em dogmas tradicionais deve, odiernamente, enfrentar uma sociedade que se modifica continuamente, com novas manifestações de exigências, necessidades e novos componentes. Nesse aspecto, quanto ao ser humano, é relevante destacar que cada pessoa atua em razão de seus interesses peculiares, que são definidos em consonância com seus próprios objetivos e nem sempre são demonstrados de forma serena e translúcida. Como consequência, a criação e a delimitação de textos jurídicos, assim como a sua interpretação, nunca são imparciais. Já no cenário das relações exteriores, o direito internacional dos direitos humanos, fenômeno que surgiu após o término da Segunda Grande Guerra Mundial, pode ser conceituado como uma construção consciente vocacionada a assegurar a dignidade humana. E aí, gostou da aula? Deixe o seu like, comente, compartilhe e se inscreva no canal. O meu nome é Emerson Malheiro e a minha missão é ajudar você a aprender direitos humanos.